Você vai ouvir agora o podcast produzido pelas rádios Globo e CBN a partir de textos do jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Os Jogos que Eu Vivi, de Dorit Arazin. Capítulo 7, 2004, Os Jogos de Atenas. Na voz da jornalista da TV Globo, Fernanda Gentil. Ao voltar para casa, a Olimpíada enfrenta atrasos nas obras e toda a tensão pós-11 de setembro, antes de dar coroas de Oliveira a Phelps e Vanderlei. Para quem teme que as coisas no Rio andem por demais periclitantes, vale relembrar que em Atenas, até a véspera da festa de abertura dos Jogos em 2004, a tragédia parecia ainda mais iminente, o perigo mais real e o caos mais provável. Nunca a etimologia grega das palavras catástrofe e crise soou tão pertinente. A Grécia era o menor país a acolher uma Olimpíada desde os Jogos de 52 na Finlândia. E os riscos e desafios embutidos na escolha foram evidentes desde o início. Para a nação, tratava-se de demonstrar sua capacidade em organizar um evento dessa magnitude sem enredar-se num novelo de bagunça, desperdício, ineficácia, corrupção e esbanjamento de dinheiro público. Para o Comitê Olímpico Internacional, foi uma prova de serenidade radical. Como não surtar diante do acúmulo de crises? Embora 2/3 das instalações já estivessem prontos quando a cidade foi eleita em 97, exigindo apenas trabalho de renovação, um total de 11 arenas foram consideradas incompletas na ultimíssima visita dos inspetores do COI antes da abertura. Durou anos e não deixou saudades o pugilato a portas fechadas entre a entidade e os organizadores, com direito a ultimatos e ameaças de mover o evento todo de emergência para Barcelona ou Seul. O jornalista Carlos Eduardo Éboli, que cobriu os Jogos de 2004 pelas rádios Globo e CBN, relata as dificuldades encontradas nos transportes em Atenas. Atenas enfrentou muitos problemas de transporte público para, inclusive, expandir o seu metrô. E o transporte da organização era muito falho também. Então nós tivemos muitos problemas para fazer deslocamento entre as arenas, problemas com atraso, não dava para confiar muito no transporte oficial, a gente tinha que apelar para o transporte público e o transporte público também não funcionava da melhor maneira e em muitos momentos a gente tinha que partir para o táxi mesmo, né? E os taxistas, alguns não tinham tanta boa vontade assim porque eles não gostavam de entrar no perímetro olímpico. Entre outros, a construção de um teto para o centro aquático fora suspensa quando a empresa responsável pela obra admitiu não poder concluí-la, gerando previsões de insolação generalizada nas arquibancadas. Por via das dúvidas, a equipe australiana de natação trouxera na bagagem coletes refrigerados que, segundo o técnico Lee Nugent, reduziriam a tensão nervosa provocada por temperaturas beirando os 40 graus. Mas o pesadelo maior se concentrava em outro teto. O do Estádio Olímpico Spiridon Lewis, nome do vencedor da primeira maratona olímpica dos tempos modernos. Há 5 meses do início dos Jogos, a Grécia elegera um governo conservador, encerrando uma década de poder socialista, o que esfarelou a relativa união partidária de apoio ao evento. Uma pesquisa Gallup realizada na época revelou que os gregos eram a segunda nação mais pessimista do mundo depois da Eslováquia. A população sentia-se inferiorizada por constar como lanterninha entre nações da União Europeia em telecomunicações, transportes, construções modernas, qualidade do ar e oportunidades. É onde entra o arquiteto Santiago Calatrava, contratado para fazer a cobertura do já existente Estádio Olímpico, formada por painéis de vidro sintético e 2 arcos de 30 metros de aço, sustentados por apenas 4 pontos e que alcançavam 80 metros no seu ponto mais alto. O projeto foi considerado um desafio de engenharia quase intransponível e custou a fábula de 130 milhões de euros. Quase foi a pique no prazo. Foi entregue só na 25ª hora, a 3 semanas da cerimônia de abertura. O atraso representou um quase colapso na instalação dos equipamentos de segurança da arena. A segurança desta primeira Olimpíada, após os atentados terroristas do 11 de setembro, prenunciava o apocalipse. Há 2 semanas do início, uma operação conjunta dos exércitos americano e grego simulou sequestros de navios e explosões de artefatos nucleares caseiros. Aviões de alerta antecipado e navios da OTAN foram deslocados para a proteção do litoral e das mais de 1.500 ilhas do país, enquanto especialistas dos Estados Unidos em guerra bacteriológica e química treinavam várias equipes de médicos e 1.500 câmeras de vídeo eram montadas nas instalações olímpicas e ruas adjacentes.
Mesmo assim, na noite do terceiro dia de competição, um deslocado turista canadense conseguiu chegar até o trampolim de 3 metros, onde se realizava a final do salto sincronizado, e deu seu mergulho para a fama. Vestia um saiote azul de bailarina e colã branco. Ninguém sabe como conseguiu driblar a segurança. A dupla de atletas chineses Peng Bo e Wang Kenan, que liderava a competição e cuja apresentação foi precedida pela irrupção do bailarino peludo, jamais recuperou a concentração e terminou na última colocação. Nas vilas de mídia, onde vigorava com rigor a proibição a facas e garfos pontiagudos, os mais de 20 mil credenciados foram obrigados a aprender a usar talheres de madeira compensada porosa, o que tornava a comida ainda mais indigesta. Em Creta, local escolhido pelos Estados Unidos para treinamento da equipe, 45 agentes especiais, 24 deles com porte de armas, protegiam os esportistas antes do seu desembarque final em Atenas. Era tudo tão maluco que, faltando um mês para o início, Bill Rathburn, chefe da segurança dos Jogos de Los Angeles 1984 e Atlanta 1996, recomendava a seus patrícios que ficassem em casa. Se eu fosse, iria sem minha mulher, aconselhou. Pois não aconteceu nenhuma das hecatombes temidas. Com um guarda-chuva de mísseis Patriot, Stinger e Hawk, que felizmente não precisaram ser acionados, as competições, uma vez iniciadas, tomaram conta de Atenas e os atletas assumiram seu protagonismo. Entre as 201 nações a disputar 301 medalhas em 34 esportes, o Brasil fez bonito. Foram 247 esportistas, 125 homens, 122 mulheres, que conquistaram 5 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. O Brasil competiu em 29 esportes e obteve a 16ª colocação, a melhor no quadro geral de pódios até então. De quebra, após um longo hiato de quase meio século, tínhamos 2 novos bicampeões olímpicos em provas individuais. O último fora Ademar Ferreira da Silva, ouro no salto triplo em 52 e 56. Desta vez, os louros vieram das águas mornas do Mediterrâneo. O iatista paulista Robert Scheidt, bicampeão olímpico consecutivo na classe laser. O iatista Robert Scheidt relata a emoção da conquista da medalha em Atenas. É uma sensação indescritível, por isso que eu fiquei de pé no barco, o barco acabou virando, perdi o controle, mas foi muita emoção, e vai ser muito ainda. E os veteranos cariocas Torben Grael e Marcelo Ferreira na Star fizeram a festa. O iatista Torben Grael comenta a vitória nos Jogos Olímpicos de Atenas. A gente chegou aqui com um barco bem veloz e acho que pra gente foi muito bom isso. Além deles, a dupla de vôlei de praia, Ricardo Santos e Emanuel Rego, o time de vôlei de quadra masculino e o ouro que caiu tardiamente no pescoço do cavalheiro Rodrigo Pessoa, 2º lugar no salto individual. O caso arrastou-se por 1 ano até ficar provado que o vencedor da prova havia dopado o cavalo com o qual competira com os sedativos banidos. Reportagem de Glória Maria com narração de Galvão Bueno da medalha de ouro de Ricardo e Emanuel no vôlei de praia. E os rapazes do vôlei de praia, hein? Mostraram logo nos primeiros minutos que não estavam ali para brincar. Emanuel e Ricardo, que dupla! Conquistaram o ouro num jogo bonito, vibrante, cheio de emoção. Para o Brasil, o último dos 14 dias de competições foi o mais eletrizante. Narração de Marcelo Gomes da seleção Rádio Globo CBN, do último ponto da final do vôlei masculino. Ricardinho na ponta, de novo pra Giba, subiu, é ponto, ficou na marcação, bola na fita, bola na antena, o Brasil é campeão olímpico! No espaço de poucas horas, passou-se da euforia absoluta na quadra de vôlei a espasmos de agonia com final feliz na maratona. Atenas premiava todo campeão com uma coroa de ramo de oliveira. Depois da de Nauber escorregar pela sua careca, a de Giba ter se enroscado nos seus bigodes de corsário, a de André ter se assentado na sua cabeleira loura e a de Bernardinho ficar associada à história do técnico, uma delas foi parar na cabeça de um brasileirinho miúdo de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Vanderlei Cordeiro de Lima estava à frente dos 102 maratonistas que disputavam a última e mais tradicional prova olímpica. Sua arrancada parecia coisa de amador ou de coelho, papel reservado aos puxadores de velocidade em corridas. Mas como continuasse liderando a prova até perto da marca dos 36 quilômetros, o Brasil passou a acreditar que também sairia vencedor. Foi então que um manifestante irlandês invadiu a pista e empurrou o brasileiro.
Reportagem de Tino Marcos sobre a maratona dos Jogos de Atenas. Vanderlei Cordeiro de Lima é o líder e ali se mantém, num surpreendente voo solo até o quilômetro 37. É quando a maldade aparece e é grande, um sujeito infeliz. Vanderlei perde 10 segundos. Tem que retomar a velocidade, a confiança. Os músculos não entenderam nada. Foi tudo tão inesperado, rápido e absurdo que Vanderlei não teve reação. Assustado, perdeu o chão. Mas foi ajudado por um torcedor grego, reencontrou o equilíbrio e prosseguiu. Em entrevista de Vanderlei Cordeiro de Lima após a conquista do bronze em Atenas. Eu estou muito feliz, agradeço a minha família que está todo torcendo no Brasil. Talvez se não fosse aquele cara, não tivesse trabalhado, talvez eu poderia ter chegado melhor. Mas não é por isso que eu vou estar chorando as lágrimas aí, não. Eu estou feliz pra caramba. E foi com um já lendário sorriso escancarado que entrou no estádio Panathinaikos fazendo aviãozinho com os braços e formando coração com as mãos. Ovação geral das arquibancadas em pé. Chegaria em terceiro lugar. Além do bronze, recebeu de Jacques Rogge a medalha Pierre de Coubertin por ter demonstrado fair play excepcional. Não reclamou, nem pediu anulação da prova. Segundo Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Juan Antônio Samaranch, o antecessor de Rogge, teria pressionado para que o COI atribuísse não um bronze, mas também um ouro a Vanderlei, dividindo o pódio com o italiano Stefano Baldini, o vencedor efetivo. Carlos Eduardo Éboli, que cobriu os Jogos de 2004 pelas rádios Globo e CBN, relata o tumulto após a maratona de Atenas. Vanderlei chegou fazendo um aviãozinho, feliz da vida, foi o terceiro colocado. A gente entrevistou o Vanderlei, ele não deu muitos detalhes do que aconteceu, já foi rapidamente empurrado para o antidoping. E aí nessa bagunça, como era um estádio que não havia tanta organização assim, eu acabei entrando junto com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo na área de antidoping. Não deveria estar lá, consegui entrar. E aí peguei ele ao vivo fazendo uma carta de próprio punho, reclamando. Para a ginasta Daiane dos Santos, sorriso cheio de dentes, bochechas de trompetista e olhos de jabuticaba, Atenas 2004 ficou aquém do que ela e o Brasil tanto desejavam. A bordo do choro brasileirinho, com que parecia brincar no tablado e desafiar a gravidade em 86 segundos de competição, a gaúcha era uma das grandes favoritas à medalha entre as 98 atletas na prova de solo. Mas foi a primeira a competir, o que nunca é bom. O público ainda estava frio, distraído e não era o dia de Daiane. Até o brasileirinho soou estranho, de uma alegria forçada, quando normalmente suscita uma adesão quase infantil do público. A primeira falta de sua ginasta estrela, o temido técnico ucraniano Oleg Ostapenko, voltou as costas para o tablado. Fez erro na primeira linha e erro na segunda linha, então acabou, diria depois em seu português essencial. Daiane ficara em quinto lugar. Entrevista de Daiane dos Santos após o resultado na ginástica artística em Atenas. Como eu falei, medalha eu podia ganhar e não podia ganhar também, porque tava todo mundo muito igual. Tipo, um errinho, outro errinho, uma caiu fora, entendeu? Então, fazer o quê? Como o Alex falou pra mim, tipo, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. É o esporte, gente. Na gangorra entre potências esportivas que emula, de certa forma, a geopolítica mundial, Atenas serviu de amostra do que estava por vir. Pela primeira vez desde sua estreia plena nos Jogos, em 84, a China conquistou o ouro em atletismo. De punho erguido no pódio, Xiang Liu não só vencera os 110 metros com barreiras, como batera o recorde olímpico e igualara o mundial. Será muito difícil, mas vamos tentar ultrapassar os Estados Unidos nos Jogos de 2008 em Pequim, informava o secretário-geral do Comitê Olímpico Chinês, prenunciando o grande duelo que ocorreria na capital chinesa 4 anos mais tarde. Na mesma noite, uma chinesinha de 20 anos deu um bote totalmente inesperado em 3 fundistas etíopes e venceu a prova dos 10 mil metros sem demonstrar qualquer cansaço. Cheng Weina conquistava a 27ª medalha de ouro para o país. No cômputo final, os Estados Unidos voltaram para casa com 36 ouros, a China com 32 e a Rússia em terceiro com 28. Duro mesmo para o torcedor americano foi assistir à humilhante derrota do time de basquete masculino, leia-se NBA, e logo na estreia contra a seleção de Porto Rico. Os Estados Unidos estavam tão habituados a se considerar imbatíveis desde Barcelona 92 que a derrota por 92-73 foi um choque ou um deleite para o mundo.
Mas a derrota é explicável e poderá se repetir agora no Rio. É que tanto para os jogadores como para os times, a temporada da NBA é infinitamente mais importante e rentável do que o ouro olímpico. Ademais, os atletas estão em férias e recuperação do extenuante calendário da NBA. Sem Shaquille O'Neal, Kobe Bryant e Kevin Garnett, o time ficou vulnerável. O ouro ficou com a Argentina, a prata com a Itália. Para o espigão anfíbio de 19 anos chamado Michael Phelps, ao contrário, Atenas era tudo. Equipado com braços que na piscina viram hélices e um torso anormalmente aerodinâmico, o nadador chegara precedido de uma aposta de marketing que eletrizou o meio mundo. Embolsaria $1 milhão da Adidas se conseguisse vencer 7 provas numa mesma Olimpíada, igualando o feito de Mark Spitz em Munique 1972. Foi por pouco. Phelps competiu 17 vezes em 7 dias, conquistou 6 ouros e 2 bronzes e entrou para a história da natação como um multitalento ímpar. 4 anos antes, em Sydney, competira como adolescente anônimo de 15 anos, feliz com um 5º lugar nos 200 metros borboleta. Reportagem de Renato Ribeiro, da TV Globo, sobre o desempenho de Michael Phelps nos Jogos de Atenas. Ele tem só 19 anos e pode aumentar a coleção de medalhas em 2008. Michael Phelps tem tudo para ser não um dos maiores, mas o maior atleta olímpico de todos os tempos. Estou fazendo coisas com as quais sempre sonhei. Estou muito feliz de fazer parte disso e ter uma chance dessa. Estrelas que despencam do Olimpo e se estatelam perante um estádio lotado podem causar sensação tão intensa quanto o espetáculo de vitórias hercúleas. A implosão da americana Marion Jones, a rainha maior do atletismo, foi brutal. Ela saíra de Sydney com 3 ouros e 2 bronzes, fora capa de todas as revistas e musa dos publicitários por bela, estilosa e bem falante. Segundo John Capriotti, do marketing da Nike, jamais a empresa investira tanto em um atleta desde Michael Jordan. Melhor nos 100, nos 200 metros e no salto em distância, ela era uma gazela das pistas. Contava disputar 5 ouros na Grécia. Mas, enredada num gigantesco escândalo de doping, desembarcou em Atenas como sombra pálida do que fora. Tinha conseguido classificar-se apenas para o salto em distância, sua prova mais fraca. E de última hora há uma vaga no revezamento 4x100, que os Estados Unidos não perdiam há 3 décadas. Chegou em 5º lugar no salto e sequer conseguiu passar o bastão no revezamento, desclassificando sua equipe. 4 anos depois, após admitir culpa e pedir desculpas públicas, Jones foi condenada a 6 meses de prisão por envolvimento em fraude financeira ligada ao esquema de doping. As 5 medalhas de Sydney já lhe haviam sido retiradas. Nesta Olimpíada, eu mesma virei atleta de uma prova de resistência fora do programa oficial. Ela começou na manhã do domingo, dia 15 de agosto, comigo a postos no Olympic Indoor Hall, onde se realizava a demorada série classificatória de ginástica artística. Eu saíra cedo da Village Media com tênis, boné, calça e camiseta extra leves para o vento saariano, mais agasalho para ambientes fechados. Na mochila, além da tralha habitual, um bilhete aéreo. Atenas, Nova York, Atenas. Passei a manhã com um olho nas disputas de solo, salto sobre cavalo, trave, barras assimétricas e outro no relógio para não perder o voo que sairia ao 12:30. Com o fuso horário a meu favor, desembarquei em Nova York no meio da tarde do mesmo dia, apesar de a travessia ter durado mais de 10 horas. À minha espera no saguão do JFK, um pouco ansiosa, estava minha filha com uma malinha de mão. Faltavam poucas horas para sua formatura de doutora em fisioterapia pela New York University e ela fora me levar uma muda de roupa formal, adereços inclusos, para eu usar na cerimônia. Saiu correndo para não ser ela a chegar atrasada ao evento e nos despedimos no banheiro do aeroporto. Levei algum tempo para sair de lá, menos amarfanhada do que entrei, peguei um táxi e cheguei a Manhattan. Mas deu tudo certo, ou quase. Vestida a caráter, adentrei o salão nobre da formatura calçando um inexplicável par de tênis, o mesmo de Atenas. Tínhamos nos esquecido desse item na minha transmutação de repórter em mãe. Na recepção, após a cerimônia, meu par de tênis foi considerado heróico e na manhã seguinte fiz o caminho inverso. Mais 10 horas de voo sem perder nenhuma final com participação de brasileiros, nem as lutas em que Flávio Canto e Leandro Guilherme conquistaram medalhas de bronze. Na tarde da terça-feira, 16 de agosto, quando o Brasil festejou com os 2 judocas no tatame, eu já estava de volta. Sem fôlego, mas cheguei. No fim, não houve atentados e nenhum teto ruiu. Atenas ganhou um metrô e um aeroporto modernos, vários elefantes brancos e uma dívida que muitas gerações de gregos ainda serão convocados a saldar.
Quando seu prefeito passou o bastão no encerramento, Pequim já tinha todas as instalações olímpicas prontas. Em ditaduras e regimes autoritários, é fácil. Este podcast é uma produção da seleção Rádio Globo CBN. Foi feito a partir dos textos publicados pelo jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Amanhã, no capítulo 8, você vai recordar os Jogos de Pequim 2008.